Seja muito bem-vindo ao canal Tarcísio Apolo. Jovem, se você chegou curioso para saber como funciona o computador, é sinal de que você gosta de tecnologia. E se você é um jovem curioso, eu vou dar uma dica para você. Se inscreve aí no canal que eu vou trazer mais vídeos de tecnologia, falando de celulares, jogos. Então, gostaria muito da sua ajuda. Vamos ao vídeo. Tudo começa com a evolução dos computadores. Em meados de 1960, nós tínhamos aí registros de computadores não analógicos, mas computadores digitais. Nessa época, os computadores, só para você ter uma ideia, tinham um tamanho de uma casa de 2 andares e 4 quartos. Então eram muito grandes comparados com computadores de hoje. Tudo isso por conta das válvulas que eram utilizadas naquela época e depois foram substituídos pelos microprocessadores que a gente usa até hoje. Tudo se resume hoje a isso. Nossos computadores cabem na palma da mão. Nós temos inúmeros computadores de formas diferentes e tamanhos variados. Os computadores que a gente chama hoje de smartphone nada mais são do que computadores de bolso, tá? Então todos os teus smartphone, tablet, notebook, tudo que tu tem aí de material eletrônico com acesso à internet, muito provavelmente é um computador hoje, tá bom? Computador de bolso. E como funciona ele? Na verdade, qualquer computador precisa de duas coisas. Precisa de hardware e software. A primeira parte significa, na verdade, todas as peças do computador, tá? Então, ele precisa de ter um teclado, um mouse, precisa ter, por exemplo, uma tela, tá? Mas eu tenho um smartphone e meu smartphone não tem o teclado nem mouse. O teclado aparece quando você vai digitar, jovem gafanhoto. E o mouse hoje é o seu dedo. Então, por exemplo, eu tenho um material eletrônico em casa, tenho uma peça, uma placa-mãe, por exemplo. E ela é considerada hardware, é um corpo do computador. A placa é considerado o corpo e o software é considerado os programas, tá? A parte lógica do computador. Hardware, físico. Software, parte lógica. Então os programas, por exemplo, leitor de PDF, programas para ouvir música, programas para acessar a internet, como os navegadores, programas para armazenamento na nuvem, são considerados software. O computador funciona juntando os dois para que eles trabalhem em harmonia. Então, por exemplo, o software é ele que comanda, grotescamente falando, o hardware. Então tu tem o corpo e tu tem a alma do computador, que é o software, beleza? Vamos dar alguns exemplos. Primeiramente, no nome, né, a parte de hard, quem gosta de jogar e sabe que a parte hard quer dizer difícil, tá? Então esse primeiro termo quer dizer justamente isso, algo difícil, rígido, físico. E a parte wire quer dizer componente, ou seja, componente físico. A parte de software, a gente aí traduzindo ao pé da letra, quer dizer aí, ó, algo suave, leve, lógico. E a parte wire, né, a segunda parte, quer dizer justamente componente, ou seja, componente suave, componente lógico. Mais alguns exemplos para que você possa ter aí a ideia do que é o software ou hardware. Então você já deve ter tocado em algum hardware hoje, por exemplo, pelo fato de você colocar só o seu celular para carregar, você já está tocando no hardware, ou seja, você tocou no corpo do seu computador, do seu smartphone. Se você também pegar só no fone de ouvido, ou por exemplo no carregador dele, esse já é um acessório justamente do seu computador, sendo considerado também um hardware. Vamos aos softwares. Você já deve ter usado algum tipo de software hoje. Vamos supor o YouTube, jovem. Para você assistir esse vídeo, você precisa ter acessado um programa chamado YouTube. WhatsApp, Instagram, Google Chrome, a própria Play Store, que você consegue baixar inúmeros aplicativos, ela também por si só já é um aplicativo. Twitter, Facebook, então tudo isso a gente chama de software, ou aplicativos, ou programas, tanto faz, tá? O fato é que o computador precisa dessas duas coisas, software e hardware, tanto o seu celular, tanto sua impressora na sua casa, ou por exemplo o seu micro-ondas,
pode observar, o micro-ondas precisa de um programa, por exemplo, vários temporizadores diferentes para cada tipo de material que você vai descongelar ou esquentar. Então, se você começa a reparar na sua casa os equipamentos eletrônicos que você tem, você vai ver que a maioria deles, se não todos, funcionam com o hardware e com o software, beleza? Vou ficando por aqui, ajuda a divulgar o canal, por favor, deixa o like se possível, se você gostou do conteúdo, manda mais temas aí nos comentários para que eu possa colocar mais vídeos, beleza? Até mais, tchau!